Oi pessoal, nesse vídeo eu analiso a dieta hiperproteica, um vídeo voltado para as alterações metabólicas observadas nesse tipo de refeição. Bom, primeiro caracterizar o que ela é, né? Hiperproteica é uma dieta rica em proteínas. Ela é já há algumas décadas aí que se tem desenvolvido tipos e subtipos de dietas hiperproteicas, mas o que elas têm em comum é que são pobres em carboidratos. Então é uma dieta chamada de rica em proteína, porque é o conteúdo maior dela ali, e não interessa muito aos usuários dessa dieta ingerir carboidratos. Ela é uma dieta que estimula a secreção de glucagon, que é um hormônio peptídico, que é o maestro aí da manutenção do nosso estado energético durante o jejum, e aparece nessa dieta também como um modulador muito importante. Já vamos aí desenhar os efeitos do glucagon e por que essa dieta tem as alterações conhecidas já por alguns quanto ao metabolismo. O efeito sobre a secreção de insulina é pobre. Alguns aminoácidos realmente estimulam a secreção de insulina pelo pâncreas, mas isso é muito fraco quando comparado com o poder da glicose e de outros carboidratos em induzir secreção de insulina. Então, aminoácidos não ganham aí dos carboidratos em induzir esse hormônio. Então, é essa combinação de estimular o glucagon e estimular muito pouco a insulina que vão gerar os efeitos metabólicos observados. É uma dieta usada para fins de emagrecimento, de definição muscular, coisas do tipo, então mais ligadas à estética, né? E apresenta alguns riscos também, como serão analisados. Antes de mais nada, é importante colocar essa análise em uma ordem cronológica, organiza pelo tempo, né? Para entender os efeitos que eu vou descrever. Imagine então um sujeito que estava em jejum, sei lá, de 8 horas, eu coloquei aqui, jejum de 6 horas, coisa do tipo. E aí, depois desse período de jejum, ele faz a ingestão aí da dieta rica em proteína, e o estado alimentado desse tipo de dieta e de quase todas dura cerca de 1h30, 2 horas. Então, o estado alimentado, chamado de estado pós-prandial também, ele dura esse período. O que significa isso, esse estado pós-prandial ou estado alimentado? É quando a pessoa tem aí a digestão em andamento, ainda estômago, intestino, está digerindo os nutrientes, está absorvendo esses combustíveis e vai aí com eles modular os diferentes hormônios. Depois desse período retorna o jejum. Então saiu do jejum e veio para a dieta hiperproteica. Certo, mas por que tem que analisar o que vem antes? Porque o que vem antes é o que vinha modulando o metabolismo do organismo. Então o jejum tem como uma marca, em indivíduos saudáveis, uma normoglicemia. Significa que a glicemia, o nível de glicose no sangue, era normal, né? Isso é mantido de alguma maneira, como vai ser visto aqui. E esse sinal e uma hipoglicemia, também como pode acontecer em alguns, estimulam a secreção do glucagon pelas células alfa do pâncreas. Aí esse pâncreas vai secretar o hormônio glucagon e ele tem alguns efeitos, né? Um dos principais efeitos é estimular a glicogenólise. Isso aqui eu estou falando num jejum normal, né? Não apenas no jejum intercalado por dieta hiperproteica. Vamos começar pelo fisiológico, por aquilo que é mais comum. Então, ele estimula a glicogenólise, principalmente no fígado, que é a quebra do glicogênio com formação de glicose livre. Então, isso para ajudar a manter a glicemia. Outro efeito de glucagon no fígado, especialmente, mas também no córtex dos rins, é estimular a gliconeogênese. A gliconeogênese é a via que transforma moléculas diversas em glicose. Transforma moléculas que não são carboidrato no carboidrato glicose. Glicogenólise quebra o polímero de glicose, gerando glicose. Então, isso aqui é armazenado no fígado. E a gliconeogênese transforma moléculas diversas em glicose. Uma das que eu chamo a atenção é o lactato, né, que às vezes é difamado, aí, principalmente a origem dele, o ácido lático, mas é uma molécula extremamente útil para a nossa sobrevivência, especialmente durante o jejum. O glucagon, então, estimula duas vias responsáveis pela manutenção da glicemia.
A partir do fígado, essa glicose é exportada para o sangue e aí usa quem precisa. O glucagon também estimula a lipólise no tecido adiposo, quando triglicerídeos são transformados em glicerol e ácidos graxos. O que é o triglicerídeo? É uma molécula de glicerol 3-fosfato unida a 3 diácidos graxos. O triglicerídeo quer dizer isso. 3 ácidos graxos numa molécula de glicerol 3-fosfato. Claro que na formação do triglicerídeo eu não tenho mais esse fosfato. Só cito ele porque é assim que inicia a síntese do triglicerídeo. Quando eu quebrar o triglicerídeo, então, eu tenho acesso ao glicerol, que era o esqueleto dessa molécula, e a 3 moléculazinhas de ácidos graxos, que combinados com a proteína albumina vão para a circulação e são usados aí por órgãos diversos como o fígado, os músculos, o coração, o córtex renal. Então isso aqui tudo estimulado ao mesmo tempo por glucagon. A partir de ácidos graxos, a partir da oxidação deles e de um produto oriundo dali, chamado acetilcoenzima A, o fígado produz corpos cetônicos, na via chamada cetogênese. Isso aqui é algo mais tardio no jejum, um jejum de 8, 9, 10 horas aí vai ter uma produção de corpos cetônicos mais significativa. O glucagon, de maneira estratégica, inibe a glicólise hepática, ou seja, inibe o uso de glicose pelo fígado. Por quê? Porque o fígado vai ser o principal órgão aí produtor de glicose durante o jejum, seja na glicogenólise, quebrando o glicogênio pré-existente, ou seja, produzindo na gliconeogênese a partir daqueles precursores. Então é legal que essa glicose seja exportada para a circulação e não consumida pelo próprio fígado. E o que o fígado vai usar como combustível durante esse momento? Que eu tenho uma glicólise inibida lá. Ele usaria ácidos graxos e alfa-cetoácidos como combustíveis, produziria ATP e pagaria por essas vias citadas. Então, não é problema impedir a glicólise hepática, ou seja, impedir que o fígado consuma glicose como combustível. O que mais que o glucagon faz? De maneira também estratégica, inibe a síntese de lipídios e de glicogênio, especialmente no fígado, que é o órgão que mais produz essas moléculas, em quantidade por grama de tecido, né? Então a atividade é muito alta, ele é especializado nisso. Se vê muito assim que fígado é central em metabolismo. O cara manda e desmanda, todo mundo depende dele. E isso vai ficando cada vez mais claro a cada vídeo que a gente analisa aqui. Então eu tenho um momento catabólico, porque eu tenho mais de quebra. Embora aqui seja a produção de glicose, ele não é visto exatamente como anabolismo. Construir glicogênio é anabolismo. Construir glicose não exatamente. Mas dá para discordar disso aí até certo ponto. O que mais que é catabolismo aqui? A lipólise também, e ela alimenta indiretamente a cetogênese e o resto aqui das vias de anabolismo inibidas pelo glucagon. Glicólise não é anabolismo, tá? Mas vai ser inibida porque eu não quero que o fígado consuma a glicose que ele produz para outros. Então isso aqui é o quê? Dentro do vídeo de dieta hiperproteica, o cara está analisando jejum. Por que essa visão agora? Porque eu saio de um jejum e vou me alimentar. Então é por isso. O que vem antes, nesse caso, é muito importante. Então eu tenho um momento onde o glucagon é o hormônio maestro da manutenção do estado energético. Né? Como eu coloquei aqui, se tem o glucagon estimulando aí a manutenção do estado energético de todas as células, porque ele age no tecido adiposo, estimulando lipólise, a partir dali ele gera combustível para fígado, para córtex renal. Eu tenho também, só vou voltar aqui rapidinho, pela queda no nível de insulina durante o jejum, uma proteólise estimulada no músculo. No músculo o glucagon não age, não tem receptor para ele lá. Tem no fígado, tem no tecido adiposo, mas não tem nos músculos. Então basta uma queda no nível de insulina para ter uma proteólise muscular durante o jejum. Os aminoácidos são quebrados, eu tenho eles transformados em alfa-cetoácidos e isso é o combustível que o músculo mesmo usa. E caso o músculo exporte aminoácidos como alanina e glutamina
para a circulação, os tecidos que captarem esses aminoácidos transformarão eles também em alfa-cetoácidos para usar como combustíveis. Então a proteólise é fundamental aí para manter o estado energético junto da lipólise de todas as células. A partir da manutenção do estado energético do fígado, que ele tenha combustível, aí ele consegue manter a glicemia. Primeiro para ele, depois para os outros. Isso é uma sinalização de dentro da própria célula, dizendo o fígado está com um nível energético ótimo, então pode construir glicose, porque custa ATP produzir glicose no fígado. ATP e GTP, na verdade, é caro. Então, um combustível para manter o fígado produzindo glicose. E essa glicose que vai atender a tantas células e tecidos e o sistema nervoso central inteiro, como consta aqui, que dependem de glicose por um motivo ou outro. É da biologia dessas estruturas. Então, a hemácia, por exemplo, tem a glicose como único substrato energético num estado de jejum. Ela não consegue oxidar ácido graxo nem alfa-cetoácidos, como o fígado, porque a hemácia, a célula vermelha do sangue, não tem mitocôndrias. Então não tem habilidade nenhuma para oxidar outro tipo de combustível, senão a glicose. Então imagina a queda na glicemia, o que é. Isso já foi tratado aqui também. A epiderme, na pele e as cartilagens, não tem vasos sanguíneos. Então isso leva a uma queda na oxigenação, uma queda na atividade mitocondrial e uma inabilidade de usar ácidos graxos e alfa-cetoácidos, de novo, lá na tal da mitocôndria, para produzir ATP. Então a dependência de glicose. Só que agora olha para a pele e para o tamanho dela. Olha o problema que dá aí manter uma estrutura desse tamanho. Por isso a saúde do fígado é tão importante, o acesso de combustíveis a esse órgão tem que ser contínuo durante um estado de jejum. Passando agora para a dieta hiperproteica. Então, eu saio aí do jejum porque eu me alimentei, mas eu me alimentei de algo que não tem carboidrato, ou tem muito pouco. É uma dieta pobre em carboidrato. Então, tu vai ter que continuar seguindo a manutenção da glicemia, porque não veio carboidrato da dieta. Esse carboidrato que aparecer no sangue vai ser produzido pelo próprio organismo, para atender aquele conjunto de células e estruturas complexas que dependem de glicose para se manterem vivas. Então, essa dieta não me oferece isso. A proteólise muscular pode até ser reduzida, mas é momentâneo isso. Eu tenho ali uma queda na proteólise muscular porque, sei lá, secretou algum pouco de hormônio do crescimento devido à dieta hiperproteica, mas não é a insulina não que está comandando isso. E aí acho que até antes de terminar o estado alimentado, aquele que dura 1h30, 2, eu já tenho uma proteólise iniciando no músculo para ele próprio ter alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos para a sua nutrição. Aí ele já recebe, continua recebendo, na verdade, ácidos graxos mesmo nesse estado alimentado de uma dieta pobre em carboidratos. Se ele receber ácidos graxos e obtiver os seus alfa-cetoácidos, consegue produzir ATP. Isso tudo no músculo, mas é muito parecido lá para o fígado. Só que eu falo em proteólise muscular, especialmente voltado para o músculo, porque ele tem muitas proteínas para sua estrutura, para sua contração. Então se fala muito em proteína em relação a músculo, mas todas as células têm e todas podem realizar proteólise até certo ponto, desde que não comprometam a própria existência. A exceção aí quanto à proteólise é a hemácia de novo, porque ela não tem núcleo, não tem organela, não tem essa maquinaria toda de degradação de proteína como todas as outras células têm. Certo, e se eu me alimentei de uma dieta, então, pobre em carboidrato, o que eu tenho que fazer agora? Não precisa fazer nada, o fígado vai fazer tudo. A glicogenólise, por que eu escrevi aqui que ela vai ser menos significativa? Bom, porque glicogênio, o conteúdo dele no fígado é finito. É como um combustível no tanque do veículo. Conforme eu consumo, ele termina, né? Só que a glicogenólise ela vai terminar, entre aspas, porque quando diminui o conteúdo de glicogênio no fígado, as enzimas de degradação desse glicogênio perdem a afinidade por ele. Diminui aí a força de interação entre enzimas que quebram o glicogênio e o glicogênio. Então ele já não vai ser mais um mantenedor da glicemia,
porque eu consumi ele no meu jejum. Então a habilidade aí de produzir glicogênio a partir da dieta hiperproteica é muito baixa. O fígado não consegue sintetizar esse glicogênio na mesma taxa que após uma dieta rica em carboidrato ou que tem uma quantidade nutricionalmente equilibrada de carboidrato. Então significa que eu me alimentei, não tenho mais glicogênio de maneira significativa e sigo com a gliconeogênese hepática para produzir glicose para manter a glicemia. E essa gliconeogênese hepática vai depender do acesso a ácidos graxos derivados da lipólise no tecido adiposo e também de alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos lá daquela proteólise muscular. Então agora a gente vê uma integração entre fígado, tecido adiposo e músculos na manutenção deles mesmos e do todo. E a cetogênese segue, porque agora eu estava em um jejum de 8 horas, né, no exemplo, e aí eu já produzo corpos cetônicos, agora eu continuo num estado que é muito similar ao jejum, mas eu estou alimentado, mas de algo que não tem carboidrato, para liberar insulina, para diminuir a cetogênese. Então eu produzo corpos cetônicos depois da ingestão de uma dieta rica em proteína. Também vou ter a aceleração no ciclo da ureia, que já aparecia lá no jejum. Eu já tinha um aumento na velocidade dele. O que é o ciclo da ureia? É a maneira como a gente se desintoxica de amônia, produzindo ureia, que é enviada para os rins, né, e depois excretada na urina. Então o fígado é a casa de desintoxicação da amônia, produzindo ureia e excretando isso logo a seguir. Então eu tenho um estímulo sobre o ciclo da ureia, porque eu ingeri mais aminoácidos. E a oferta de substrato é um dos fatores que melhor regula o ciclo da ureia. Ou seja, eu tenho que transformar agora alguns desses aminoácidos em glicose, que é um carboidrato. E eu não tenho grupo amina na glicose. E o grupo amina de aminoácidos que eu ingeri, quando eu removo dali por uma reação chamada desaminação, forma amônia. Então, liberando essa amônia livre, eu não posso deixar isso acontecer, né, por muito tempo, para evitar a hiperamonemia. Então, eu tenho que me livrar dela pelo ciclo da ureia, que consome ATP. É um ciclo caro até, bem curtinho, bem breve, mas ele é caro. Então, eu tenho um estímulo a mais sobre o ciclo da ureia depois de me alimentar da dieta rica em proteína. Vão seguir bloqueadas aí a glicólise hepática e a síntese de lipídios e de glicogênio. Né? Eu estimulo essas citadas acima, além daquilo encontrado no jejum, com exceção da glicogenólise, conforme eu expliquei, e mantenho o bloqueio no consumo de glicose pelo fígado e na síntese de lipídios e de glicogênio por esse órgão. Ou seja, não é hora de armazenar a reserva, né? Não é hora de armazenar moléculas, e deixar elas para depois. Agora é hora de metabolizar, de catabolizar essas reservas, de mobilizar elas, melhor dizendo, para ter aí um nutriente, um combustível para as células. Então isso tudo aqui é fruto da ingestão de aminoácidos e do aumento na liberação do glucagon. Quer dizer que eu estava em jejum, me alimentei de algo que não tem carboidrato, e eu vou continuar num estado metabólico muito parecido com o jejum, exatamente isso. Né? Por isso que essa dieta é usada para fins de emagrecimento, porque mantém aí a lipólise no tecido adiposo, que é o objetivo de algumas pessoas. Então, a base bioquímica é essa. Então, a dieta hiperproteica, como já deu para perceber quando eu falo no ciclo da ureia, ela pode apresentar riscos, né? Então é muito bom, é muito recomendado, pelo menos por mim, um acompanhamento médico. Não fazer uma dieta dessas porque alguém falou num vídeo ou numa revista que é boa para emagrecimento. Para uns talvez seja excelente, para outros não tanto. Eu recomendo muito que se analise, por exemplo, o histórico familiar. No caso de doença hepática, doença renal, gastrite e outros distúrbios, claro, de digestão mesmo, de absorção de nutrientes e de qualquer consequência que isso possa causar. A doença hepática, porque eu vou ter uma sobrecarga sobre o fígado. Ele já trabalha muito durante o jejum.
Aí eu me alimento de algo que exige mais dele ainda em relação ao ciclo da ureia e também vai exigir que ele continue trabalhando na gliconeogênese, por exemplo, da forma que ele já vinha no jejum. Então, assim, não dá um momento de calma pro coitado, né? Doença renal, por causa aí dos distúrbios que aminoácidos podem causar na formação de cálculo renal, né? Até escrevo mais abaixo aqui que deve-se tomar cuidado com a formação de oxalato de cálcio. Esse aqui é a base de construção aí para cálculo renal, para pedrinha na vesícula, coisas do tipo. Então, histórico de doença renal talvez não possa ter a mesma dieta hiperproteica vendida por alguns. Pode fazer? Não sei. Como eu disse, acompanhamento médico. Só depois dos exames aí a pessoa vai poder fazer uso dessa dieta de maneira bem segura. Acho que não custa nada, né? Então, lidar com os produtos do metabolismo dos aminoácidos pode ser um problema. Por exemplo, risco de hiperamonemia existe? Sim. Se a pessoa tem uma doença hepática que não dê conta de depurar essa amônia que aparece gerando a ureia, então eu posso ter picos de formação de amônia, porque eu mantenho um estado de catabolismo onde aminoácido é gerado a partir da proteólise e esse aminoácido é desaminado em maior grau, e a desaminação do aminoácido gera amônia livre, e essa não é legal. Ela mata qualquer célula que vocês conheçam e que perguntem, mata a hemácia, destrói ela de um jeito ou outro? Provavelmente sim, mas as células que tiverem mitocôndria são o alvo mais delicado da amônia. O oxalato de cálcio, eu já citei, é derivado principalmente aí da degradação de glicina, né, um aminoácido que estará presente nessa dieta hiperproteica. E outros aminoácidos têm uma toxicidade intrínseca também. É só analisar, por exemplo, um erro inato do metabolismo que afete o uso de aminoácidos, o metabolismo deles no nosso organismo. Quando aquele aminoácido não passa pelas vias metabólicas que deveria, ele acumula. E ele acumulando, ele pode causar diferentes lesões moleculares, como na fenilcetonúria, por exemplo, que a pessoa não pode ingerir fenilalanina, porque não consegue degradar o aminoácido, não consegue normalizar o nível dela quando esse nível se eleva. Então a recomendação aqui é, de novo, procurar orientação, para daí seguir, sabendo que corpo que tem, que riscos que estão na sua frente e poder negociar com isso aí e fazer ou não a dieta. Então, a dieta hiperproteica, ficando aqui um resuminho, ela eleva a secreção de glucagon, estimula a mobilização de reservas e essas reservas são usadas em grande parte para manutenção da glicemia, para atender células que não têm agora glicose a partir da dieta, mas têm a partir daquilo que o meu organismo produz. Então, eu espero ter ajudado a compreender melhor a dieta hiperproteica e que isso surta efeito, que leve aí as pessoas a pensarem um pouquinho mais se vão ou não para esse caminho sem seguir orientação. É bastante perigoso. Muito obrigado, comente aí e compartilhe com quem achar interessante. Fico à disposição. Até mais.